A nossa palestrante, ela ganhou o primeiro lugar no campeonato PMU Innovation, realizado no Estética em Rio, em 2018. De lá para cá, essa profissional não saiu mais dos nossos palcos do Estética In. Bom, ela é graduada em Estética e Cosmetologia pela IMB Morumbi SP, MBA em Estética e Saúde pela Unicastelo de São Paulo, PMU desde 2005, proprietária do espaço Catherine Schmidt, Estética e Micropigmentação desde 2008, idealizadora do conceito e criadora do método de reabilitação micropigmentar, by Catherine Schmidt. Ela ganhou a estrela de ouro na premiação do Estética Business Awards, na categoria Micropigmentador do Ano. Então, vocês estão preparados? Então, agora com vocês, Catherine Schmidt. Ela é uma querida, gente. Quando eu e minha mãe e minha irmã a gente está em casa, a gente sempre brinca. Daí quando minha mãe tá viajando, daí eu e o papai, algumas vezes a gente vai pro parquinho, algumas vezes a gente vai pra o shopping, algumas vezes a gente brinca em casa. Quando a mamãe tá em casa, a gente brinca bastante. Conheci a Catherine em 2004, praticamente dentro de uma clínica de estética. Sempre pude acompanhar a dedicação da Catherine desde o início, o esforço dela em todas as ações que ela toma, o comprometimento em todas as coisas que ela faz. Então hoje tudo o que é e o que significa a Catherine Schmidt tem muito esforço, muita dedicação, muito carinho pelas pessoas e pela família também. A mamãe trabalha com a Aline e com as clientes. E ela ensina como é que faz sobrancelha. Eu tô com ela desde 2009 e assim, ela é uma excelente profissional. Como que eu fico falando dela. E ela faz a micro, eu topo tudo que ela tem de novo, tô sempre com ela. Eu gosto de viajar com a mamãe e eu também gosto de vir pra cá trabalhar com a mamãe. Eu tô muitos anos com ela, ela acabou se tornando uma amiga. Eu amo ela. E para nós, para mim e para os nossos filhos, ela é a melhor micropigmentadora do mundo. Agora que vocês conheceram algumas pessoas, as pessoas mais importantes aqui pertinho de mim e do meu trabalho, eu vou contar um pouquinho para vocês como é que foi essa jornada. Eu comecei trabalhando com a minha mãe na clínica dela em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Lá eu era auxiliar e atendia algumas clientes. Chegou um momento que eu resolvi ser uma profissional e foi assim que eu fui buscar a faculdade de Estética e Cosmetologia. Nesse mesmo período, eu conheci o meu marido e meu marido recebeu uma proposta de vir morar em São José dos Campos, São Paulo. E eu vim junto com ele até São José dos Campos. Comecei aqui atendendo em salão de cabeleireiro, que era o que tinha vaga para quem trabalhava com estética naquela época, isso eu estou falando há 15 anos atrás. Depois de trabalhar 3 anos, eu resolvi construir o meu próprio espaço. Um espaço que eu conseguia trabalhar com mais silêncio, que eu conseguia atender com hora marcada, menos movimentado, um lugar que parecesse mais um spa do que um salão de cabeleireiro. E assim, estou desde 2008 aqui atendendo as minhas clientes. Durante esse tempo, o mercado da micropigmentação cresceu muito e foi por isso que eu resolvi começar a ensinar. E eu espero que vocês aproveitem todo o conhecimento que eu tenho para dividir com vocês. Muito bem.
Esse vídeo eu havia feito antes da pandemia. Obviamente, vocês conseguem observar que a gente está sem máscara, vocês conseguem observar que a gente está passeando num parque da cidade, coisa que hoje é praticamente impossível a gente fazer. Então, os tempos mudaram e a gente também precisa mudar. É uma situação que não é fácil para ninguém, mas que nos desafia, mais uma vez, a fazer alguma coisa nova, a fazer alguma coisa diferente. Eu era muito avessa a cursos online, por acreditar que o contato pessoal é muito importante. Mas a vida vem para nos mostrar que existem diversas formas de se fazer a mesma coisa. E eu tenho aprendido muito nessa quarentena através da tela e tenho ensinado muito na quarentena através da tela. Então, a gente se reinventar é muito importante. É estranho a gente estar aqui, né, num estúdio vazio e saber que tem aí 2, 3 mil pessoas assistindo ao vivo tudo aquilo que a gente está falando. Mas eu estou muito grata pelo convite e muito obrigada a todos vocês por estarem aqui comigo hoje. Bom, a minha apresentação é sobre algo que me colocou nos palcos do Brasil, a remoção química. Mas hoje eu vou apresentar para vocês não só sobre sobrancelha, porque eu acho que eu já venho há 2 anos aí batendo nessa tecla, batendo neste assunto, e eu queria trazer algo novo, algo realmente inovador para vocês hoje aqui, vocês que separaram esse tempo para ficar com a gente aqui online. Então vamos lá. Vou começar a apresentação. Deixa eu aprender a mexer aqui. Como que passa o slide? No verde, estou passando. Não está passando. Tem que ligar alguma coisa? Tentando passar. Bom, o primeiro slide é realmente o título da nossa palestra, aí já começou. Do micro ao amplo, desmistificando remoções químicas em diversas regiões da pele. Ela já me apresentou, ó, não está funcionando quando eu passo. Não sei se ele passou automático lá. E a palestra é, ó, bem passa slide, que tem bastante conteúdo. As minhas alunas sabem que a gente gosta de trabalhar com bastante conteúdo. Me apresentar, mas a Ana Célia já super me apresentou aqui para vocês. Falar um pouquinho mais sobre a premiação, pode passar o próximo slide. Essas premiações, elas mudaram bastante a minha vida, porque elas me trouxeram esse desejo de querer ensinar. E eu acho que é muito bacana a gente participar desse tipo de evento que vai nos despertando para coisas novas, despertando a nossa vontade de saber mais, porque só a partir do saber mais é que a gente realmente consegue ensinar mais. Vou testar aqui de novo. A primeira premiação, PMU Innovation, a segunda, troféu de prata pela remoção química, o que foi muito importante, porque nessa época, finalzinho de 2018, a gente ainda tinha muito preconceito em relação a essa técnica. Mas o preconceito, ele é vencido a partir do momento que você conhece a técnica. E é para isso que eu estou aqui hoje. Para todas as pessoas que ainda têm preconceito com a despigmentação química em diversas regiões da pele, tenham conhecimento suficiente e tenham argumento suficiente para, enfim, entrar nesse mercado, que é um mercado promissor e inovador. Então, sobre o que vamos trabalhar hoje? Hoje vamos trabalhar, sim, sobre sobrancelha, que foi onde tudo começou. Eu trabalho com micropigmentação há mais de 15 anos e a minha mãe trabalha há mais de 30 anos. Então, esse são técnicas que eu cresci vendo. E a gente vê muitos problemas como esses que vocês conseguem ver nos slides. Sobrancelhas compactas, sobrancelhas chapadas de diversas cores, né, que nos apresentam um problema. Porque se a cliente chega para nós com a sobrancelha virgem, é muito mais fácil da gente trabalhar, da gente fazer a nossa arte, de a gente mostrar tudo aquilo que a gente veio fazer. Mas, infelizmente, quanto mais o tempo passa, menos clientes com a sobrancelha virgem nos aparecem, né? Eu acho que vocês também devem ter isso na cabeça de vocês, no trabalho de vocês. Até mesmo aquelas clientes que a gente atendeu há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, acabam voltando com algum residual, principalmente se a nossa técnica não está muito ajustada com a micropigmentação. Mas aí seria um dia inteiro de curso também. Mas as pessoas acabam chegando com a sobrancelha assim, compacta. O que começou a acontecer foi que... Pode passar o próximo slide. Isso. O que começou a acontecer foi que, a partir de 2014, a gente não tinha mais só sobrancelhas chapadas. O que a gente tinha era sobrancelhas também fio a fio com problema. Porque, às vezes, a pessoa acha assim, ah, não, a técnica compacta, a técnica sombreada não é natural. Não. O que não é natural é a forma da aplicação. Então, não é a técnica em si, né? Você quer trocar comigo? Deixa eu testar. Ah, agora deu certo.
certinho. O que traz o problema não é a técnica, não é se vai ser sombreado, se vai ser fio a fio, se vai ser soft shadow, enfim, o que vai ser. O que traz o problema é a cor inadequada e o design inadequado, certo? Porque com a cor correta e o design correto, não importa a técnica que você faça. Então, não é só a sobrancelha sombreada ou só a sobrancelha compacta que nos traz problema. A gente também tem problema com sobrancelha fio a fio, como vocês conseguem perceber na foto. E isso começou a partir de 2014, que foi quando deu o boom da micropigmentação fio a fio. Então, a gente tinha um novo problema. Para começar a falar sobre o protocolo, eu preciso falar sobre a anatomia da pele. Aí a gente tem aqui público tanto da estética quanto o público da micropigmentação. Eu peço licença ao público da estética para falar com o público da micropigmentação e ensinar um pouquinho o que você já deve estar aí batido no conhecimento, né? Eu sou formada em estética e cosmetologia e a gente vê muito isso na faculdade. Mas o pessoal da micropigmentação, às vezes, não entende um pouquinho alguns conceitos que eu vou apresentar aqui rapidamente para vocês, tá? As diferentes estruturas da pele em cada região. As alunas, às vezes, me perguntam, Catherine, eu fiz o curso de sobrancelha, eu posso fazer despigmentação na boca com o teu protocolo? Pode, porém, o protocolo vai mudar, certo? O protocolo ele vai ser diferente porque a pele do lábio é diferente da pele da sobrancelha. A pele do corpo é diferente da pele do olho. Enfim, e se a gente não entender essa diferença de estrutura, a gente não consegue definir um protocolo, certo? Então, quando a gente fala da pele, está aí uma imagem, é legal printar essa tela, que é a imagem linda da pele, né? Onde a gente consegue ver as duas camadas, também bem batido na nossa cabeça, a epiderme, que é a camada mais superficial. Mas por que é importante eu mostrar essa foto ampliadinha ali para vocês da epiderme? Para vocês perceberem que a função da epiderme é ser barreira, é proteger. Então, a gente precisa entender que isso é uma função dessa estrutura. E que essa estrutura, ela muda de um local para o outro. A espessura da epiderme muda de uma região para outra. Então, a capacidade de proteção de barreira muda de uma estrutura para outra, certo? Depois da epiderme, a gente tem a derme. A derme, a gente tem a vascularização, que na epiderme a gente não tem. Essa vascularização na derme superficial, ela é através de microvasos, ou seja, você não consegue ter um extravasamento sanguíneo muito grande chegando nessa região. Diferente se você aprofunda na derme reticular. Aí você já tem um calibre de vaso mais extenso que vai provocar um sangramento ainda maior. Então, esse entendimento das estruturas da pele é importante, né? Abaixo disso tudo, a gente tem tela subcutânea, né? A chamada hipoderme. Antigamente se chamava hipoderme. Não faz parte da pele. Pele é só epiderme e derme, correto? Então, a partir daí a gente começa a pensar por que a gente precisa entender sobre a pele. Porque isso vai alterar. Quando a gente fala que a gente faz micropigmentação, ou que a gente faz remoção química, ou qualquer procedimento que a gente faça na pele, a gente está falando de um órgão. E é o órgão mais extenso em área e peso, né, que a gente tem no nosso corpo. Então, quando a gente fala, por exemplo, de coração, eu vou mexer no coração, você ficaria com medo. A gente fala, vou mexer no rim. Ficaria com medo. Por quê? Porque são estruturas que têm uma função vital dentro do nosso organismo. Mas a pele também tem uma função vital, que é a função de proteção, certo? Então, a gente tem epiderme e derme bem unidas. A diferença da epiderme para a derme é que na epiderme a gente tem tecido epitelial, enquanto que na derme a gente tem tecido conjuntivo, são estruturas diferentes, certo? A epiderme é mais superficial e é avascular, e a derme é um pouco mais profunda e vascularizada, certo? E aí, a gente vai entrar um pouquinho mais sobre as múltiplas funções da pele. Pensa comigo, proteção contra desidratação e contra atrito. Tá bom, até aí tudo bem, mas proteção contra agentes do meio ambiente. E quando a gente fala proteção contra agentes do meio ambiente, a gente está falando de proteção contra micropigmentação e a gente está falando de proteção contra despigmentação. Porque tudo que a gente tenta colocar na pele, a nossa pele vai tentar remover, certo? E essa é a função da nossa pele, não deixar entrar e, caso entre, tentar remover. Termorregulação, excreção e absorção,
outra função extremamente importante, percepção sensorial. A gente se pergunta assim, fazer micropigmentação dói. Por que dói? Porque uma das funções da pele é percepção sensorial. E a gente trabalha com a percepção sensorial quando a gente usa um anestésico. A gente tira esse efeito. E é uma função da pele. A gente tira essa função. Será que vale a pena tirar? Porque a partir do momento que a gente tira essa função, a gente tira a capacidade de comunicação. Porque o doer significa que você está aprofundando. Então, num protocolo que você não quer aprofundar, será que vale a pena você tirar a dor? Sendo que a dor é um dos teus caminhos de conhecimento? Então, para micropigmentação, eu não uso anestésico em sobrancelhas. Dá para trabalhar sem anestésico. Experimenta, tenta, se desafia, inova, faça diferente. Agora, para remoção, para despigmentação, aí o anestésico é completamente proibido dentro do protocolo que eu faço. Por 2 motivos. Primeiro, porque você vai aprofundar demais, você não pode aprofundar demais. E segundo, porque se você usa um anestésico, você coloca a tua pele para dormir. Como que você vai colocar a tua pele para dormir se, na verdade, tu quer que ela esteja extremamente ativada para conseguir fazer a remoção dos pigmentos, certo? Síntese de vitamina D, reflete as emoções, outras funções que não tem tanto a ver com o nosso trabalho, certo? Então, tudo isso é importante para a gente entender a variação local. A nossa pele ela tem diferentes espessuras epidérmicas em cada região, de acordo com o estresse mecânico. Então, a gente consegue perceber aqui na foto, por exemplo, se você tem a pele do olho ela não sofre muito atrito. Então, ela é uma pele extremamente fina, uma epiderme extremamente fina. E a gente tem a vascularização bem evidente quando a gente toca. Diferente da pele da planta do pé, né? A planta do pé, imagina, o atrito é o dia inteiro, o tempo todo. Então, a gente precisa ter uma pele mais espessa, uma pele que proteja todo aquele conteúdo que tem dentro. Então, se eu for fazer um peeling nessa pele do olho, e se eu for fazer uma remoção química na pele do pé, com certeza o produto pode ser diferente, o protocolo pode ser diferente. Para isso que a gente precisa entender o que a gente está fazendo. A gente não pode simplesmente sair aplicando um protocolo sem compreensão e sem percepção daquilo que a gente está fazendo. A gente tem que raciocinar mediante um protocolo, certo? Bom, a gente tem aí as variações locais em forma de foto, então alguns locais têm mais folículo piloso, em alguns locais tem menos. A gente tem alguns locais, planta do pé, por exemplo, com mais calosidade, certo? A gente tem estruturas da pele que não tem glândula sebácea, que não tem glândula sudorípara, que são característicos da pele, mas que em algumas regiões não tem, por exemplo, nos lábios. E aí? Se a gente não entende aonde a gente está trabalhando, a gente não entende como que a gente pode trabalhar. E essa é a minha preocupação em passar esse resumo da palestra para vocês antes de qualquer coisa, tá? Outra variação é a idade da pele. A gente sabe que a pele mais jovem tem uma espessura, enquanto que a pele idosa tem outra espessura. E se a gente não entender disso, a gente não consegue entender quanto tempo a gente pode deixar o produto agindo numa pele ou em outra. Ou quanto de agulha a gente pode deixar em uma pele e na outra para fora. Ou seja, o tamanho da nossa agressão. Porque dependendo da idade da pele, nessa foto você consegue perceber bem. No quadro A, a gente tem uma pele mais jovem. A pele mais jovem, ela tem as papilas dérmicas, que é uma estrutura que divide a epiderme da derme, com muito mais curvas, né? Como você consegue perceber. Isso faz com que a epiderme se torne uma camada mais espessa automaticamente. Então, você tem mais proteção. Já na pele idosa, não. Essas papilas, elas acabam se desgastando e se tornando menos curvas, e aí você tem uma pele mais fina. Então, por exemplo, você vai fazer uma micropigmentação sombreada com uma ponta. Se você faz na pele idosa, você percebe que sangra com muita facilidade. É uma pele que chega muito mais fácil na derme. O que eu faço então, Catherine? Troca a agulha. Usa uma agulha de 3 pontas que vai te trazer mais segurança do que uma agulha de uma ponta. Então, o conhecimento, ele nos liberta para não fazer protocolos prontos, mas para raciocinar mediante os protocolos. E foi isso que fez com que eu desenvolvesse a técnica de reabilitação micropigmentar, porque eu tinha o conhecimento da estética, eu tinha o conhecimento da micropigmentação e consegui criar um protocolo que ainda não existia. Escolher a agulha adequada, escolher o movimento adequado, escolher quanto tempo que o produto ia ficar na pele, a partir do conhecimento. Então, todos nós podemos criar protocolos se a gente tiver conhecimento. Então, a gente precisa entender que a barreira da pele,
ela é constituída por 3 tipos de estrutura, certo? A primeira estrutura é manto hidrolipídico. Então, se a região que você vai trabalhar tem mais manto hidrolipídico, significa que ela tem mais proteção, então o protocolo pode ser um pouco mais agressivo, certo? Por exemplo, a pele do rosto tem o manto hidrolipídico, ele é formado pelo suor e pelo sebo. E esse manto que forma, ele protege a sua pele. Assim como a capa córnea. Quanto mais espessa a capa córnea, que é essa camada final de células, mais efeito barreira tem. Então, se a pele tem menos capa córnea, significa que ela vai ter uma absorção mais rápida. Então, você tem que ter um protocolo mais ameno, certo? E a terceira estrutura de barreira é a camada espinhosa, que é uma das camadas da epiderme, correto? Muito bem. Deixa eu voltar que pulou um aqui. Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando eu falo em remoção química, eu estou falando de peeling. E peeling é um termo em inglês do verbo to peel, que significa descamar. Através de um agente químico, a gente faz uma destruição controlada, ou da epiderme, ou da derme, ou de ambos, provocando uma regeneração e a formação de novos tecidos. Aí você vai dizer, não, eu sou contra a remoção química, porque remoção química faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Sim, só que você precisa ter noção de que tipo de remoção química que a gente está falando aqui. Eu estou falando para vocês de uma descamação terapêutica controlada. É completamente diferente disso que você tem, de repente, na sua cabeça sobre remoção química. Então, vamos abrir a cabeça e pensar diferente, tá? As técnicas, elas estão se modernizando e as fórmulas estão se modernizando. Então, a gente precisa entender que o mercado da cosmética, ele não para, ele avança, ele vai adiante. E ele começa, então, a pesquisar fórmulas mais seguras e fórmulas que nos deem embasamento para a gente conseguir aplicar nas nossas clientes, certo? Então, o peeling, que é o produto que a gente utiliza para fazer a remoção de pigmentos, ele trabalha com 3 mecanismos de ação, certo? Primeiro, estimulação do crescimento epidérmico. Pensa, quando eu aplico o produto, ele rompe o que liga, os desmossomas que ligam as células, e essas células começam a se desprender. Quando isso acontece, a gente tem sinalizadores químicos que mandam uma informação lá para a camada basal, que é a camada germinativa, e fala para ela o seguinte, tem alguma coisa acontecendo aqui, você precisa produzir mais mitose, você precisa fazer mais mitose para eu conseguir cobrir esse espaço que está faltando. E aí, o teu organismo acelera para produzir mais células, certo? Quando a gente destrói essas células, né, elas têm que ser substituídas por células novas. Isso significa que, se no meio desse caminho você tiver, por exemplo, melanina ou pigmento, ou você vai conseguir remover junto com essa descamação. E aí, o tecido novo que vier, ele vai vir sem a lesão que você está querendo tratar, seja ela qual for, certo? E o terceiro mecanismo de ação é realmente a produção de um novo colágeno, porque você ativa um sistema de cicatrização e de regeneração e a tua pele, ela começa a produzir mais colágeno e elastina. Então, a pele que vem, ela vem nova, ela vem sem lesão e ela vem muito mais bonita, muito mais estruturada do que era antes, certo? O que é importante? O importante é falar sobre a agressão. Quando você agride, você vai fazer uma lesão epidérmica ou uma lesão dérmica? Porque se você vai fazer uma lesão epidérmica, o teu organismo vai fazer só renovação celular. Quando a gente usa esses peelings, esses ácidos que a dermatologista dá, ou que a esteticista dá, para a gente passar no rosto, que a gente chama de home care, né, para utilização em casa, você provoca só uma renovação celular. E você trabalha só com epiderme, você não tem sangramento envolvido. Quando você faz uma agressão dérmica, a derme já tem vaso sanguíneo, já tem capilar sanguíneo. Então, você vai ter um processo que é chamado de processo de cicatrização. E a gente pode escolher que tipo de lesão que a gente quer fazer de acordo com o nosso trabalho, certo? Quanto maior a concentração de um ácido e menor o pH, mais forte ele vai ser, mais rápida e profunda é a sua permeabilidade. Então, a gente consegue mexer na nossa formulação para conseguir uma penetração maior, uma permeação maior ou menor. Se a gente quer agredir mais, a gente faz um ácido mais forte. Se a gente quer agredir menos, a gente faz um ácido mais fraco. A cosmetologia, ela consegue desenvolver produtos completamente diferentes de acordo com aquilo que você quer.
Então, dentro dessas formulações, a gente consegue 3 tipos de peeling. A gente consegue o peeling superficial, médio e o peeling profundo. Eu vou falar rapidamente sobre eles para vocês entenderem por que o nosso protocolo de despigmentação química, de remoção química, não tem risco, não tem perigo, não tem nenhum tipo de risco de fazer uma cicatriz, por exemplo, que é o nosso maior medo com a remoção química, certo? Quando a gente fala em peeling superficial, a gente está falando daquele peeling que é epidérmico, que provoca uma descamação fina e clara. A recuperação é rápida e as aplicações são seriadas, em intervalos curtos. Eu, como esteticista, quando eu trabalhava bastante com estética facial, a cliente vinha fazer um tratamento e eu dizia para ela, olha, a gente precisa fazer um tratamento semanal. Por quê? Porque o peeling superficial que os esteticistas aplicam, ele precisa ser em aplicações continuadas para você conseguir ter um resultado melhor. Porque você faz muito superficial, mas se você acumula essa superficialidade, você consegue um resultado muito melhor. Então, por isso que a indicação é sempre aplicações seriadas, certo? Aí a gente tem os peelings médios. O peeling médio, ele atinge epiderme e derme papilar. Você vê que já está um pouquinho mais profundo, já tem um pouquinho de fator sanguíneo envolvido. Então, a descamação ela já é mais espessa e mais escura. E a recuperação se dá em torno de 15 dias, certo? Os peelings profundos, que é aquilo que você tem medo, que a gente não trabalha, certo? Aí sim ele vai atingir epiderme, derme papilar e derme reticular. Tem muitas croças espessas e até necessidade de curativo. A gente não trabalha com esse tipo de peeling, certo? E a recuperação é em até 3 meses. Então, toma cuidado. Eu estou falando aqui de uma descamação terapêutica controlada e não de um peeling profundo, certo? Quando a gente vai através dos estudos, e a gente tem muitas fontes na internet para trabalhar com esses estudos, eu consegui essa tabela que mostra um pouquinho para vocês qual o ácido que pode causar problema, qual o tipo de ácido que pode causar problema, certo? A gente tem ácido tricloracético, a gente tem ácido lático, a gente tem tipos de ácidos que são o que a gente chama de ácidos cáusticos, produtos cáusticos que provocam destruição da epiderme e derme total, certo? Esses produtos, sim, podem causar hiperpigmentação, podem causar acromia e podem causar uma cicatriz, certo? Hipertrófica na maioria das vezes. São produtos cáusticos, certo? Então, você tem que ter isso na tua cabeça. Você não pode generalizar todas as remoções químicas como sendo extremamente agressivas. Não. Esse tipo de protocolo, geralmente, são produtos que vêm de fora, que não têm autorização da Anvisa, ou produtos manipulados que também não têm autorização da Anvisa, porque esteticista não pode mandar manipular um produto. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente compra e a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente faz na nossa cabine, certo? O que eu estou falando para vocês é um produto que vai trabalhar com a profundidade da lesão de acordo com onde está o pigmento. E a lesão ela não pode ser mais profunda do que a região que a gente quer tratar. A gente está falando de um peeling superficial. Ai, Catherine, mas se o pigmento está na derme, a gente sabe que o pigmento está na derme, você está falando que peeling superficial é epiderme. Como é que funciona? Vamos descobrir como é que funciona de acordo aqui com a nossa apresentação, certo? Quando eu falo de peeling superficial para a remoção de pigmentos, eu estou falando de 2 princípios ativos mais comumente encontrados no mercado: ácido mandélico e alfa-hidroxiácidos, tá? Eu aconselho todo mundo a trabalhar com um produto industrializado, registrado na Anvisa. A gente tem algumas linhas no mercado que trabalham especificamente com produtos para remoção de pigmentos de micropigmentação e tatuagem. Então, esses são os produtos que eu aconselho vocês a buscarem. São produtos que fazem peeling superficial, com discreta ardência e ardor e não tem sangramento. Qual que é o segredo para esse produto que é superficial conseguir chegar lá? O dermógrafo. É por isso que a gente não aplica o produto na pele com a mão ou com um pincel. A gente aplica ele com um dermógrafo. O dermógrafo vai vencer a barreira que é a epiderme para fazer com que o ácido permeie até a derme, que é onde está realmente os pigmentos que a gente precisa trabalhar. Então, a gente não agride a pele, a gente dribla essa barreira com o nosso dermógrafo, certo? E aí a gente tem estudos e conclusões em vários artigos científicos encontrados na internet. Aí eu coloquei uma fonte para vocês, Karger.com, que
Tem bastante artigo sobre isso e que comprova que a ativação recorrente de macrófagos pode contribuir para o transporte de partículas de pigmento. Então, isso é uma comprovação científica. Não sou eu que estou falando que a remoção química consegue remover pigmento. São outras fontes que pesquisaram e chegaram a essa conclusão. Obviamente que eu também cheguei nessa conclusão, eu e minhas alunas, né? Tem alunas aí pelo mundo inteiro que já trabalham com essa técnica. Eu ensino essa técnica há mais de 2 anos. Então, tem bastante gente que pode aí comprovar. Se as minhas alunas estiverem assistindo, vou pedir para vocês atestarem aí, para quem está vendo que funciona, que não provoca dano, que não tem risco de cicatriz, que não tem risco de acromia, hipercromia, enfim, nada disso. É um protocolo bem tranquilo, certo? Então, sempre pensa que no reparo das lesões a gente tem a regeneração e a gente tem a cicatrização. Cuidado para não fazer um processo de cicatrização muito intenso. Catherine, como que eu vou cuidar para não fazer um processo de cicatrização muito intenso? Lembra, a cicatrização está aliada ao sangramento. Quanto mais sangramento, mais vai ativar o processo de cicatrização. Então, em peles, por exemplo, mais escuras, né? Dá para trabalhar? Dá, mas eu vou provocar um dano menor, porque eu tenho medo de como essa pele vai se comportar. Uma pele fototipo 1 e 2, que é uma pele bem branquinha, ela tem a vascularização muito evidente, e a vascularização periférica um pouco maior. Então, você consegue fazer o protocolo naquela pele e, de repente, causar também um eritema insistente ou persistente, que vai durar em torno de 2 meses, 3 meses. Então, eu tomo mais cuidado também. É aquilo que eu falo para vocês. Quando você tem o conhecimento, ninguém precisa te dizer como é o protocolo, porque você compreende essa aplicação, certo? Então, a cura histológica vai acontecer e você vai ter uma recuperação morfofuncional completa. Não tem risco de formar uma cicatriz, certo? Então, a gente tem uma forma, a cicatrização é uma forma mais comum da cura dos tecidos inflamados. E quando a gente faz o protocolo, a gente provoca uma inflamação. Só que a gente provoca uma inflamação controlada, certo? Para uma cicatrização completa, então, a gente tem que ter eliminação do agente agressor. Então, aí a gente já começa a pensar. Se é uma pele mais espessa, eu posso deixar mais tempo o peeling agindo. Se for uma pele mais sensível, ou uma região mais sensível, eu posso tirar o agente agressor, que o processo de cicatrização vai se dar melhor. Irrigação, nutrição e oxigenação. Então, é por isso que a gente usa produto para ajudar na cicatrização, para a gente conseguir essa cicatrização efetiva como a gente realmente gostaria que fosse, né? Então, tudo começa com o processo de inflamação. Eu vou mostrar o protocolo para vocês, eu estou trabalhando a parte teórica agora, mas eu vou mostrar toda a parte prática para vocês também. Podem ficar bem tranquilos, que eu sei que vocês devem estar ansiosos para ir para a prática logo. Mas eu não posso ensinar a prática para vocês e fazer vocês com uma receitinha de bolo, porque não é receita de bolo. Pele nunca é receita de bolo, certo? Então, o processo inflamatório, a gente tem liberação de mediadores inflamatórios, dilatação das arteríolas, movimentação de neutrófilos, tudo isso para ajudar na eliminação do pigmento, certo? A gente tem migração de células fixas dentro de 24 horas, que são os nossos macrófagos, que vão fazer a eliminação do pigmento. Existem fontes que falam que a eliminação ela é também via transepidérmica e também por via dos macrófagos, que é a forma mais conhecida. Aqui também um esqueminha para vocês verem que quando a gente agride a pele, a gente trabalha, a gente mexe com todo aquele sistema que já existe de homeostasia, né, dentro da nossa pele. Então, aqui é um videozinho mais ou menos para vocês verem que o macrófago ele encapsula o agente, né, o corpo estranho, maceta, ou divide ele em partículas menores para o sistema linfático conseguir vir e limpar e tirar, certo? É isso que acontece. Então, aqui, na prática, para vocês verem, é até bom deixar a foto ampliada, assim como está, para elas verem bem de pertinho, pode deixar ampliadinha. A primeira imagem é uma cliente minha, você consegue perceber que uma das sobrancelhas está bem escura? Foi assim que ela chegou para mim. Essa outra sobrancelha dela, na mesma foto, é o pós-imediato da remoção química. Tá vendo? A gente consegue perceber a pele vermelhinha, a gente consegue perceber um pouco esbranquiçadinho aquele local, certo? É um branqueamento normal. Tá? Mas você vê que a cliente está normal, não tem nem sangramento, não tem machucado, não tem nada, está normal, certo? Como é um processo inflamatório, depois de 3, 4 dias mais ou menos, ela vai ficar como nessa foto do meio, tá vendo? Ela vai formar umas casquinhas, uma crostinha. Essa crostinha ela vai se desprendendo sozinha e vai levando junto com ela o pigmento que foi residual desse processo inflamatório. Mas não é só assim que sai o pigmento, ele sai também por via macrófagos. E aí você tem também uma eliminação por dentro do organismo, vamos dizer assim. Então, o resultado imediato ele não é o resultado final, ele vai clareando em até 20 dias. E
E nessa terceira foto, você consegue ver o pós, né, de 30 dias, como realmente ficou essa sobrancelha. Se você comparar a primeira foto com a segunda foto, você vai conseguir perceber que em uma sessão o clareamento é bem evidente, bastante evidente. Ai, Catherine, quando que é mais evidente esse clareamento? Obviamente, se a cliente fez recente, que é o caso dessa cliente, se a cliente fez recente, vai sair mais. Se a cliente já fez há muito tempo, significa que esse pigmento ele já está super encapsulado, o teu organismo já deu um jeito de fingir que ele não existe. Então, é muito difícil você chegar nele. Então, você vai precisar de mais de uma sessão para conseguir resultado, certo? Essa técnica ela serve para micropigmentação e serve para tatuagem, porque eu classifico diferente. Para mim, micropigmentação é o que dura até 2 anos no máximo. Passou de 2 anos e a cliente ainda tem aquilo no rosto, não é micropigmentação, para mim é tatuagem. Mas essa técnica ela trabalha com os 2 casos, certo? Agora, tomem cuidado, porque existe um processo que chama frost. O frost é a coagulação de proteínas. A nossa pele, a epiderme, ela é composta de queratinócitos. A gente tem muita proteína na pele. Então, se a gente tem a coagulação dessas proteínas, a gente tem esse efeito frost. Como na primeira foto lá de cima que eu mostrei para vocês. Olha como era e como ficou no pós-imediato. Isso, você já é uma queimadura. Certo? Ai, Catherine, meu Deus, o que eu faço agora? Se você tiver conhecimento, você vai pegar na hora um algodãozinho com água e vai neutralizar essa sobrancelha. Ou seja, você vai tirar o efeito do ácido, porque você não quer que ele seja corrosivo, você não quer que ele seja cáustico. Então, você tira. Ai, Catherine, isso acontece muitas vezes? Não. Isso foi uma foto, inclusive, dessa semana, que uma aluna me mandou e eu expliquei para ela. Olha, essa pele é muito sensível. Eu mandei, inclusive, para a empresa do produto. Ela também disse que nunca viu isso acontecer, mas eu fiz questão de trazer aqui para vocês, porque se isso um dia acontecer com vocês, Catherine, o que eu faço? Tira o produto. Qualquer tipo de visual que não seja de um processo inflamatório normal. Ah, o que é um processo inflamatório normal, Catherine? Rubor, edema, eritema, edema e nada mais que isso. Eu tenho algumas outras fotos aí para mostrar para vocês. Viu que tem alguma coisa muito esquisita? Esse branqueamento é muito esquisito. Tira o agente agressor, tira o ácido e continua o resto, mas neutralizando imediatamente. A gente sabe que ácido precisa ser neutralizado na maioria das vezes, tá? Mas esse produto que eu utilizo para fazer remoção, ele, se você deixar na pele normal, não numa pele como essa, por exemplo, ele vai se auto-neutralizando com o tempo. Só que o problema é que essa pele não pode esperar esse tempo. Então, você tem que tirar, senão causa uma queimadura. Ai, como é que é essa queimadura, Catherine? Eu trouxe a foto aí embaixo para mostrar para vocês, tá vendo? Essa fotinha de baixo é como ficou. Ele vai ficar bem avermelhado, porque acabou irritando bastante a pele. Catherine, o que eu faço? Espera no mínimo 90 dias para você fazer qualquer tipo de coisa e, nesse tempo, bastante hidratação, tá? Mas não é comum. Comigo aconteceu uma vez em 2.000 protocolos que eu já fiz na minha vida, e é essa aluna que me mandou essa foto, mas eu fiz questão de trazer aqui para vocês, certo? Então, como fica o pós-imediato? Fica como aquela primeira foto que eu mostrei, como essa primeira foto que você está vendo aí, que parece que não fez nada, mas está inchadinho, tá vermelhinho, certo? Ou fica mais escuro, como vocês conseguem perceber nessa outra foto. Ah, e depende do quê, Catherine? Depende da pele da pessoa. Gente, o organismo, ou você entende, ou não tem receita pronta. Porque cada pessoa reage de um jeito, cada organismo reage de um jeito. E por isso que o conhecimento é o melhor caminho para a gente aplicar a técnica de remoção, certo? O protocolo, então, para sobrancelhas, eu trabalho com dermógrafo, tem que ser com dermógrafo para a gente conseguir atingir a profundidade que a gente precisa sem agredir tanto, certo? Agulha de 3 pontas micro, velocidade. No caso de sobrancelhas, potência total, movimento espiralzinho, vocês vão ver, a demonstração da prática é de uma modelo de sobrancelha. Agulha para fora, eu sempre utilizo mínima, e 90 graus dermógrafo sempre. Esse é o protocolo de sobrancelhas. Agora, a gente vai ver os objetivos desse protocolo. Deixa eu ver se eu pulei alguma foto. Ai, meu Deus. Aí, após a aplicação, pode ser observado eritema, edema, formação de crosta. Eritema é vermelhidão, para quem não sabe, certo? Descamação e alteração pigmentar transitória. Fototipo 1 e 2 pode ficar levemente vermelhinho durante um período aí de até 90 dias. Ai, Catherine, ficou. O que eu faço? Espera, não mexe de novo antes de 90 dias, certo? Os objetivos, então,
clareamento, né, para que a gente consiga fazer um novo trabalho sem que haja remoção total. Porque toda vez que você põe e tira pigmento da pele, você provoca uma alteração na estrutura da pele. Então, eu não acho que a gente precisa tirar tudo para fazer outra. Eu tiro o excesso de pigmento, né, naquela primeira foto do clarear, você consegue observar como clareou, e aí eu já tenho capacidade de fazer um novo procedimento mais natural, certo? Redução de contraste, aquecimento da cor. Olha como naquela segunda foto você consegue perceber que a sobrancelha parece que eu neutralizei. Mas não tem como neutralizar uma sobrancelha tão chumbada. Não tem espaço na pele para o pigmento fixar. Então, eu preciso despigmentar. E, nesse caso, só com a despigmentação, eu já tenho um aquecimento da cor. Além das bordas extremamente marcadas. Olha como ela estava quadrada. A gente consegue melhorar bastante essas bordas fazendo a remoção química. E, além de tudo, a gente tem melhoria da qualidade do tecido. Remoção completa, muita gente me pergunta, gente, só vai remover completamente se for uma micropigmentação. Como que a micropigmentação sai? Ou por que a micropigmentação sai? Porque a gente vai fazendo, o tempo vai passando e teu organismo vai dando jeito de remover aquele pigmento em até 2 anos. Certo? O que a gente faz com a remoção química é ativar o sistema para que ele faça o que ele faria em 2 anos em 2 meses. Certo? Então, se for micropigmentação, a remoção é completa com a remoção química, certo? Mas quanto por cento vocês acham dos casos que é micropigmentação? Um erro, ele não vem sozinho. Um erro de design, um erro de cor, ele sempre vem acompanhado de um erro de técnica. Então, a pessoa aprofunda demais e acaba fazendo com que aquilo seja uma tatuagem, certo? Outra atenção que vocês têm que ter é as lesões pré-existentes. Sempre lembrem disso. Se você tem uma sobrancelha com pigmentação, provavelmente essa sobrancelha ela foi agulhada, obviamente, e profundamente. Você vai perguntar para a cliente se sangrou, se doeu, ela vai dizer que sim. Então, esse tecido ele já tem uma cicatriz. Eu fiz o laser e ficou com cicatriz. Eu fiz remoção química e ficou com cicatriz. Não é que ficou com cicatriz, já tinha cicatriz antes. Só que quando você tira o pigmento, essa cicatriz fica evidente. Então, toma cuidado. Por que eu estou falando toma cuidado? Porque quando a cliente vem para você, você tem que dizer isso para ela. Você tem que dizer para ela, olha, você já tem uma cicatriz aqui que eu consigo perceber. Só que você tem que perceber de verdade. Você tem que saber de verdade, porque ela vai te perguntar como que você consegue perceber. Você vai ver que a pele está diferente. Muitas vezes a pele tem até um relevo e você consegue observar isso. Então você precisa dizer para ela, eu vou tirar o pigmento e a lesão vai aparecer. Por isso que muitas vezes as pessoas não querem remover 100% porque a cicatriz vai ficar e aí você vai ter que fazer uma nova micro em cima. Então eu prefiro, ao invés de tirar tudo e fazer outra, tirar o pouco necessário e recomeçar a pigmentação a partir daí, certo? Bom, agora vamos entrar na pele dos lábios, para vocês começarem a perceber um pouquinho da diferença. A pele dos lábios, ela é 3 vezes mais fina que a pele das demais regiões. Ou, já liga teu alerta, que é mais sensível, que o protocolo vai ter que ser diferente, certo? Aonde que eu vou mudar o protocolo? Vou falar aqui para vocês. Composta apenas de epiderme e derme, sangra mais facilmente, tanto que você consegue perceber que o lábio é mais vermelho, certo? Então, ele tem a vascularização mais periférica, ele tem a vascularização mais aparente, tem que tomar cuidado para trabalhar. Tem muitos terminais nervosos, então o lábio é mais sensível, certo? E é mais propenso a desidratação e rachadura. Por quê? Porque não possui o filme protetor. Lembra que eu falei que o manto hidrolipídico ele protege? O lábio ele não tem esse manto. Então, ele não tem 2 proteções extremamente importantes. A epiderme mais espessa, né? A capa córnea mais espessa. E o manto hidrolipídico. Então, é uma região bem mais sensível. Aqui uma fotinho para vocês perceberem a diferença da anatomia. Além de não ter as glândulas sebácea e sudorípara, não tem o músculo eretor do pelo, não tem o folículo piloso e tem a epiderme muito mais achatada, muito mais fina. Então, toma cuidado com os lábios, certo? A gente tem aqui a fotinho da aplicação na mucosa. É um videozinho, na verdade, que eu vou passar para vocês. Mas antes eu vou falar dessa foto. A primeira foto é o antes. A foto do meio é o pós-imediato, para vocês perceberem como, de novo, tem processo inflamatório, está vermelhinho e está inchadinho. E a foto de baixo é o resultado cicatrizado com uma sessão.
Não é milagre. Mas o que você vai fazer por essa cliente se não for isso? Certo? Se eu tivesse outra coisa para fazer, eu faria. Mas a gente precisa dar uma luz no fim do túnel dessas pessoas. Então, aqui no videozinho, vocês conseguem perceber que o protocolo é bem superficial. Os movimentos circulares, né, movimento em espiralzinho, não provoca sangramento. A técnica que eu faço, ela não tem sangramento na região dos lábios. É bem superficial, certo? Eu trabalho por quadrantes, eu separo os lábios em 4, trabalho um quadrante por vez, e quando eu acabo o segundo quadrante, eu neutralizo o primeiro. Então, na sobrancelha, por exemplo, a cliente vai embora com o ácido e fica com ele por 4 horas. Nos lábios, a cliente sai sem o ácido nos lábios. Por quê? Porque eu preciso de menos tempo de contato para ter o mesmo efeito que eu teria na sobrancelha, certo? Agora, se eu for fazer uma aplicação na pele dos lábios, aí eu já consigo fazer um protocolo mais forte. Por quê? Porque a pele dos lábios, que é essa parte de fora, né, eu consigo fazer o mesmo protocolo da sobrancelha. Só que na mucosa, eu preciso fazer o outro protocolo. Então, é importante vocês perceberem a diferença de aplicação de cada região. Então, aqui eu trouxe o comparativo para vocês verem. Se eu falo da despigmentação da mucosa, eu estou falando de uma agulha de 5 pontas, velocidade do dermógrafo média baixa. Se eu falo da despigmentação da pele dos lábios, o que saiu para fora da mucosa, eu posso utilizar 3 pontas micro como agulha e posso utilizar velocidade média alta, certo? Nos 2 casos, eu utilizo o fluido despigmentante, mas na mucosa eu preciso remover para ela ir para casa, enquanto que na pele dos lábios eu consigo deixar o produto ali para ela ir para casa, certo? Movimentos abertos, se eu quero um procedimento mais leve, e movimentos fechados, se eu quero um procedimento mais intenso. Então, olha a compreensão e a percepção na hora da aplicação de cada protocolo, certo? Deixa eu voltar ali. Despigmentação dos lábios, então, o objetivo é reduzir a quantidade de pigmento, uma pigmentação mais uniforme, corrigir o design se tiver para fora e também regenerar o tecido. Aqui na foto do meio, vocês conseguem perceber essa regeneração que eu estou falando. O procedimento ele foi feito tão compacto, ele foi feito tão forte, que chegou a agredir o tecido, provocou uma retração desse tecido. Então, quando eu fiz esse microagulhamento com o objetivo de despigmentação, a gente consegue um tratamento do tecido, um relaxamento desse tecido. Na primeira foto, você consegue observar que a cor mudou muito, saiu essa cor viva, a cor fluorescente, né? Ela despigmentou bastante, porque tira também dióxido de titânio, o pigmento branco que dá essa vivacidade para essa cor, né? E na terceira foto, você consegue perceber como o contorno melhorou muito. Ai, Catherine, mas não resolveu. Eu não vim aqui apresentar milagre, eu vim aqui apresentar para vocês uma oportunidade de solução, de melhora. Que para a gente, olhando a foto, às vezes não é tanto assim, mas a cliente, quando ela se sente com esse resultado, vocês vão ver como elas são gratas e eternamente gratas ao mínimo que você melhorou a qualidade do protocolo dela, da pigmentação dela. Bom, agora vamos falar da pele dos olhos. A pele dos olhos é extremamente fininha, muito, muito, muito mais sensível, tá? Essa primeira foto aí é a foto do pós-imediato. É o mesmo aspecto, vermelhinho e inchadinho, certo? Na foto de depois, você consegue ver o antes e depois de uma aplicação. Essa foi uma aplicação extremamente cautelosa de uma pessoa que eu peguei para modelo, mas modelo não é cobaia, existe uma diferença muito grande. Eu uso modelo para experimentar protocolos seguros e não para testar algo que eu acho que possa dar algum erro. Então, você vê que melhorou o tecido. Ela achou que foi uma diferença incrível, porque o que mais incomodava ela era o aspecto da pele velha, porque estava com aquele amarelado velho. E quando eu fiz o protocolo, o tecido ficou um pouquinho mais esticado pelo microagulhamento, certo? E tirou um pouquinho desse aspecto esbranquiçado. Lógico que se é uma camuflagem, você vai tirar o branco, vai aparecer mais o preto de antes. Então, tem que tomar sempre cuidado com o objetivo e tudo tem que ser bem explicadinho para a cliente, certo? Esse protocolo eu ainda não ensino, o protocolo de sobrancelha e de lábios eu ensino. Esse protocolo ainda não, porque eu ainda estou em fase de testes. Mas eu acho que um congresso é para isso, é para a gente mostrar para onde está indo o mundo da micropigmentação, certo? Eu venho aqui apresentar para vocês em 40 minutos, curso de 5 horas, curso de 2 horas, enfim. Aqui é uma apresentação de oportunidades e possibilidades, né? Para onde está indo o mercado da micropigmentação. Aqui é o protocolo de uma camuflagem de olheira, certo? Que eu também estou em fase de teste. Eu fiz com a agulha de 3 pontas circular. Repare que já não é mais a 3 micro e também não é a 5 shader, tá?
Velocidade do dermógrafo extremamente baixa para todo teste que você fizer, certo? Também trabalhei com fluido despigmentante, tirei para ir para casa, não deixei o produto. E movimentos circulares mais abertos. Aqui no videozinho vocês conseguem perceber. Tem uma água? Movimentos bem abertos. Tá? Bastante delicados, sem sangramento. Sem nenhum tipo de dano, porque é um protocolo que está sendo pesquisado. Estão conseguindo perceber? Sem nenhum tipo de sangramento, certo? Isso que é importante. Então, aqui, o efeito na pele dos olhos, você vê que na primeira foto você consegue perceber bem aquele branco, evidente, e na segunda foto, no depois, lógico que aumenta o preto, né? Porque ela fez para tirar a olheira vai aparecer um pouco mais. Mas essa camuflagem, ela não estava bem feita, estava incomodando muito ela não conseguia sair de casa sem maquiagem, certo? E a segunda foto por outro ângulo, para você ver o antes e depois também, tá? Outra parte do corpo que a gente pode fazer é nas estrias, camuflagem de estrias. O protocolo em estrias, agulha de 3 pontas micro, velocidade do dermógrafo média alta, fluido despigmentante, pode passar e ela pode ir para casa, movimento circular fechado. Gente, pensa comigo, a pele do corpo é a mais espessa que tem, mais do que olhos, mais do que lábios, mais do que sobrancelha. Então, o protocolo é o protocolo mais agressivo possível, né? Também sem sangramento, mas que a gente consiga um resultado. Essa foto, até quem me disponibilizou foi a Bruna Pilati, é uma amiga minha. Ela é especialista em camuflagem de estria e ela estava recebendo muitas clientes com este problema. E aí ela me entrou em contato para a gente desenvolver um protocolo juntas. E ela que tem aplicado em camuflagem de estrias, porque para mim realmente não aparece cliente com camuflagem de estria. E para ela, como ela é especialista, acaba aparecendo muito. Mas o protocolo funciona assim. Ele vai melhorar a estria, como a Aline Fraga teve aqui e realmente falou sobre estrias por causa do microagulhamento, e ele também vai tirar o excesso de pigmento de óxido de titânio, certo? Quais são as vantagens da remoção química diante de outros métodos? Primeiro, segurança na aplicação. Um método sem dor, sem alteração na cor e estrutura do pelo, sem alteração na cor e estrutura da pele, sem mudança de cor do pigmento, porque a gente sabe que o laser, às vezes a gente bate e muda a cor. Nesse caso, não acontece, ela só clareia, ela só melhora, ela só aquece, mas não muda de cor. Menos invasivo, o que com redução de complicação é praticamente zero. Além disso tudo, ainda é o baixo investimento. O produto ele custa em torno de R$200 e dá para você fazer 20, 25 clientes, dependendo da região que você trabalhar. Então, rende muito para você trabalhar. É um protocolo acessível para micropigmentadoras e para esteticistas. Não precisa de nenhum equipamento diferente que não o próprio dermógrafo, certo? Além disso, ainda provoca indução percutânea de colágeno, que outros métodos não provocam. Então, você consegue ter uma melhora da qualidade do tecido. E a última grande vantagem é que esse protocolo, ele faz remoção de dióxido de titânio, ele remove pigmentação branca também, tá? A gente sabe que o laser, quando ele entra em contato com a pigmentação branca, ele provoca um escurecimento paradoxal. Então, às vezes, se você vai falar de lábio, por exemplo, os pigmentos de lábios, a maioria deles tem bastante dióxido de titânio. Então, se você aplicar o laser no lábio, qual o cliente que vai querer ficar com o lábio preto antes de clarear? Né? Porque o laser ele vai acabar clareando aquele preto, mas a cliente vai ficar com a boca preta nesse período. Então, de repente, ela não quer isso, ela quer outra alternativa. Então, a remoção química, ela entra como uma outra alternativa. Da mesma forma, a sobrancelha. Se chega uma cliente para você com muita camuflagem na sobrancelha e você aplicar o laser, vai ter um escurecimento paradoxal que, às vezes, a cliente não está disposta a passar. Então, você tem uma outra alternativa que vai conseguir fazer uma melhora. Remoção total, eu já falei, é só em micropigmentação. Mas melhora a gente tem em todos os casos, certo?
Para a anamnese, o que é importante? A grau de exposição ao sol, tem que tomar cuidado, a pele fica sensibilizada, então é importante tomar cuidado, a pele não pode ter sido exposta ao sol, certo? Antecedentes de herpes, no lábio você vai fazer o protocolo, se a pessoa tiver herpes, vai surgir herpes, e não é um problema do protocolo, isso é a agressão que você está provocando, vai fazer com que venha o herpes, certo? Se a pessoa está usando Roacutan, usou Roacutan, você tem que esperar no mínimo 6 meses para fazer o protocolo, não pode, porque ele interfere na cicatrização por causa da glândula sebácea. Tendência para queloide e hiperpigmentação, eu vou dizer o seguinte para vocês, eu faço, mas a minha mão é leve, eu tomo cuidado com o protocolo, eu faço o mínimo possível e eu não arrisco o rosto nem o corpo da cliente, certo? Então, tem risco sim, mas o risco pode ser controlado se você mudar o protocolo dependendo da pele que você pegar. Tabagismo também vai interferir no processo de cicatrização, então tem que tomar cuidado, também faço, mas é obrigatório o uso do pré e pós-procedimento, que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Fototipo, sempre que você trabalha com fototipo mais alto, você tem o risco de uma hiperpigmentação ou de uma acromia, mas não é por causa do ácido, não é por causa do despigmentante, é por causa da agulha que você coloca na pele. Então, para pigmentar, você também corre esse risco. Para despigmentar, como é com agulha, você também corre esse risco, certo? Então, como que você faz, Catherine? Eu faço menos. Eu, às vezes, não deixo ácido para cliente para casa, às vezes eu aplico com mais cuidado. Eu já apresentei qual a mudança de protocolo, a mudança da agulha, a mudança da velocidade do dermógrafo, a mudança da quantidade de aplicação, a mudança se a cliente vai com aquilo para casa ou não, certo? E se a pessoa tem uma infecção ou uma inflamação pré-existente, não faço, porque a gente só trabalha com tecido saudável, certo? E gravidez e lactação é proibido, porque gestante e lactante não podem entrar em contato com o ácido, certo? Muito bem. Então, o tratamento vai depender da avaliação de cada caso. Por isso que eu não posso entregar a receita do bolo, apesar de eu ter falado bastante sobre isso, você precisa entender aquilo que você está fazendo. Então, aconselho, quem gostou, quem ainda não trabalha com isso, procurar um treinamento específico que seja bem completo. O que eu estou apresentando aqui para vocês é possibilidades e oportunidades. Obviamente que para as esteticistas esse assunto está mais manjado, é mais fácil de trabalhar, mas para micropigmentador ainda causa muita dúvida. Então, vamos procurar um treinamento bom para que a gente consiga executar isso com perfeição, certo? A abordagem correta é apresentar para a cliente qual a melhora possível, se a gente pode ou não prometer resultado, lembrando que a gente trabalha com o organismo e o organismo reage diferente de uma pessoa para outra, porque não somos todos iguais. Então, eu vou pedir para vocês todos muita responsabilidade para trabalhar com esses protocolos. A conduta adequada, ela sempre trabalha, mesmo com a estética e com a micropigmentação, uma conduta preventiva. Você precisa tratar esse tecido, garantir a melhoria das condições da pele para receber a agressão, umectação e reposição de lipídios essenciais. Você garante que a pele vai responder melhor porque você precisa da cicatrização neste caso. E pós-procedimento, sempre trabalhar com cicatrizantes específicos, de preferência que ajudem na remoção de pigmento, e a gente tem isso no mercado hoje, tá? Além disso, ainda fazer um efeito barreira de proteção contra contaminações externas. Então, essa é a conduta adequada. Você trabalha com produto pré-procedimento, que ela vai usar 1 a 2 vezes por dia durante 7 dias, você faz o protocolo em cabine, ela vai para casa e vai utilizar um produto em casa, certo? Todo esse trabalho ele é feito com o produto industrializado, o dermógrafo, e agulha. Aqui eu coloquei as agulhas mais utilizadas, 3 pontas micro, 3 pontas liner, que no caso é circular, certo? E 5 pontas shader, que também é circular. Só para vocês verem a configuração, esses pontinhos aí embaixo da agulha, porque às vezes o teu dermógrafo não tem essa agulha, você sabe qual a configuração, certo? 3 pontas micro é 0,18 ou 3 pontas normal. Se você não tiver a 3 micro, você vai usar 3 pontas normal. E se não tiver 5 shader, 5 pontas circular para lábios. Tá? Lembrando, despigmentação, a gente trabalha na epiderme, é o ácido que vai até a derme, não a sua mão, não a sua agulha, certo? Então, a gente usa o dermógrafo para aprofundar a capacidade de ação do ácido, ele permeia na pele e ele que vai fazer
o trabalho todo lá na derme. Então, aqui, uma imagem, uma ilustração para vocês verem. Você introduz a agulha, que ela só deve fazer a passagem dessa barreira que é a epiderme. Você vai colocar o ácido permeia sozinho, porque ele tem essa capacidade de permeação para ir até onde está o pigmento mais profundo, certo? Ele vai provocar uma irritação, o teu organismo vai ter que trabalhar para eliminar pigmento de novo, certo? Cuidados específicos pós-procedimento, não aplicar nada no local por 72 horas, só sabonete neutro e água. A gente vai começar a tratar o local só 72 horas depois da aplicação, porque eu quero que a pele se estresse, eu quero que a pele fique no processo inflamatório o maior tempo possível para conseguir fazer a eliminação dos pigmentos. Mas depois desse período inflamatório, eu ajudo a pele a cicatrizar o mais rápido possível. Existem produtos específicos para isso no mercado. É evitar sol, praia, piscina e excesso do suor físico por 7 dias. Não autorizo maquiagem nos primeiros 7 dias, tem que esperar cicatrizar bem, fechar. E é indicado não aplicar filtro solar, ou seja, você vai dizer para a cliente que ela não vai aplicar filtro solar naquela região. Ai, Catherine, mas eu apliquei um ácido. Esse ácido ele não é fotossensibilizante, a gente precisa entender do que a gente está fazendo. Se ele não é fotossensibilizante, ele não vai reagir com o sol. Lógico que ela não vai tomar sol porque a pele foi agredida, tá? Mas se você aplicar o filtro solar também provoca uma irritação na pele. Então vai acabar danificando um pouco o nosso processo de cicatrização. Então, eu termino aqui dizendo para vocês o que vocês estão confirmando, que online não é improvável, online não é impossível. Se não existisse ensino através da tela, não existiria o EAD, né? Ensino à distância, que o MEC assina embaixo aí que funciona, antes mesmo da pandemia. Se não existisse emoção na tela, a gente não choraria em filmes, né? Eu choro muito no filme Diário de uma Paixão, indico para todo mundo aí na quarentena, quem quiser se lavar de lágrimas, né? Se a tela não prendesse a nossa atenção, a gente não ficava aí 2, 3 horas no celular sem se dar conta do tempo que está passando. Se o conteúdo nos interessa, é interessante, a gente fica, a gente acompanha e a tela consegue prender a nossa atenção. E dúvidas? Temos chat aí, né, do Estética On, do Estética In, do Estética Online. Temos o WhatsApp, que a gente pode tirar todas as nossas dúvidas. Então, estamos aqui com o nosso novo normal, curtindo a vida do jeito que dá. Eu tenho à disposição para vocês 3 cursos online, peço licença para o Estética In para falar um pouquinho para os interessados. Tem contato, pode entrar em contato. A gente fez um cupomzinho específico para vocês, Estética On, que nos 2 cursos de despigmentação de lábios e tissular, que é tratamento da pele, a gente conseguiu um descontinho de 10% para vocês. E também tem à disposição a reabilitação micropigmentar para quem se interessou e quer trabalhar mais nessa região. Indico super. Reabilitação micropigmentar são 5 horas de curso, despigmentação de lábios 2 horas de curso, todos com teoria e prática, e microagulhamento também são 5 horas de curso. Então tem muito tempo, se eu pudesse eu ficava aqui o dia inteiro falando para vocês, mas não dá, temos que seguir adiante. Muito obrigada, aí os meus contatos, o meu Instagram para vocês seguirem, espero ver vocês no meu Instagram, tiro as dúvidas de todo mundo que precisar, todo mundo que quiser falar comigo, eu vou receber vocês com muito prazer no meu Instagram. Quero ver vocês postando fotinho, vou até fazer uma pose aqui, ó. Tirem uma fotinho e me marquem para eu conhecer também o trabalho de vocês. Muito, 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 muito obrigada mesmo. Vamos para a prática? Vai ter prática, fica aí que tem prática. Está aberto aqui. Oi. Você vai ser sincero com o pessoal em casa? Você vai dizer para ele se dói ou não? Então tá bom.
Velocidade máxima do dermógrafo, tá? 145, 150. O meu vai de 50 a 150, tá? Eu vou fazer esse ladinho da sobrancelha, que é o ladinho que ela me falou que tá mais pigmentadinho, porque o outro lado não tá tão pigmentadinho, tá? Para vocês conseguirem ver melhor. Então, começa sempre higienizando a área. Sabonetinho, existem sabonetes específicos também, mas pode ser um sabonetinho neutro. Depois do sabonetinho, álcool 70 na sobrancelha. Por que o álcool 70 na sobrancelha? Porque a sobrancelha tem manto hidrolipídico. Então, eu uso o álcool 70 para tirar a gordura da pele para o ácido conseguir permear melhor. Se o lábio não tem esse manto hidrolipídico, então eu não uso, não tem sentido nenhum eu utilizar o álcool 70, tá? Eu vou colocar um pouquinho do ácido aqui numa cubetinha de vidro, de preferência. Modelo, agulhinha fechadinha, tá? Eu vou usar 3 micro, mas quem não tem pode utilizar 3 pontas normal, circular. Muito bem. Acho que eu vou ter que ficar meio de pé aqui, porque para vocês conseguirem ver aí. Quantidade de agulha para fora, gente, é bem pouquinho mesmo. Catherine, quantos milímetros? Olha, deve dar meio milímetro. É muito pouquinho, muito pouquinho. Gente, a barreira da epiderme, ela é mais fina do que a luva. A pele, a epiderme é mais fina que a luva. Então, você não precisa de muita quantidade de agulha para fora, porque você não quer chegar onde está o pigmento. Não esqueçam disso, certo? Você quer simplesmente romper a barreira, que é a epiderme. Cliente sempre com o olho fechado, porque a gente está trabalhando com ácido. Aproxima, está conseguindo? Aproxima para o dermógrafo sugar o conteúdo do ácido. Não precisa esticar a pele, segura só, sem esticar, só segurar. Testei na pele um pouquinho da agulha para fora. Se eu achar que está muito pouco, eu tiro um pouquinho mais. Porque a espessura da pele muda, lembrem? De uma pessoa para outra. Movimento circular, será que tá... Ah, tá dando para ver bem certinho, né? Movimento circular, na sobrancelha eu faço um circular mais fechadinho. Dermógrafo 90 graus. E sempre pensando no seguinte: trabalhar com a pele bem molhadinha, sempre com bastante ácido para conseguir fazer a permeação. Eu entro na pele e, ó, eu não posso ficar assim, como se fosse arranhando a pele ou cavando a pele. Esse movimento, ele é como se fosse um massageamento da pele, e só. Eu estou fazendo isso e o ácido já está permeando, eu não preciso me preocupar. Só que ao invés de destruir a epiderme para o ácido chegar na derme, eu uso o dermógrafo. É basicamente esse movimento, né, Kátia? Sempre esse movimento. O tempo todo. Se for o lábio, eu vou fazer um movimento mais aberto, mais lento. Se for uma estria, uma camuflagem de estria, eu consigo fazer um movimento até mais intenso, porque a pele do corpo é mais grossa. Mas é basicamente assim, a gente dorme fazendo. Como que eu faço uma sobrancelha, por exemplo? Eu divido ela em quadrantes, certo? Pode até fazer marquinha aqui, 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 aqui. E eu trabalho cada quadrante separadamente. Por que você faz isso, Catherine? Porque a partir do momento que eu estimulo a pele, eu já provoquei um processo de reparação.
Se eu trabalhar 30 minutos ela inteira, a pele vai responder só nos primeiros 5 minutos, porque nos outros 25 ela já está regenerando. Então, o que eu faço? Eu faço o máximo de potência em 5 minutos aqui. Quando a pele começou a cicatrizar aqui, eu venho para cá. E assim eu vou conseguindo uma resposta muito mais efetiva do que trabalhar na sobrancelha como um todo. Gente, vendo assim é tão fácil, né? Parece que é a coisa mais fácil do mundo, né, Catherine? E ela explicou de uma maneira tão suave, tão tranquila, que eu acho que deu para pegar direitinho as explicações nos slides e agora na prática. É basicamente isso. Eu vou chamar a Catherine para vir para cá. Ó, deixa eu mostrar aqui. Vocês conseguem ver que só tem um pouquinho de, quase nada de sanguinho? Esse é o máximo que a gente pode ter. Tá? Significa que a gente está na junção dermo-epiderme, que a gente tem só essas gotículas de sangue. Isso é o máximo. Agora, sangramento, nunca, jamais. Entre as passadas, você ainda consegue, de repente, dar uma passadinha para ver como está ficando. E você consegue perceber que já ficou mais esbranquiçado ali, tá? É normal. Aqui eu daria mais umas 2 passadas igual eu dei agora. E aí eu iria para o próximo quadrante e faria tudo igual. No final, reaplico o ácido na sobrancelha inteira e ela vai para casa. Se for o lábio, ela pode ficar 4 horas com o ácido, tá? Se fosse lábio, eu tiraria. Se fosse olho, eu tiraria o ácido, eu neutralizaria, tá? Mas como é sobrancelha e corpo, você pode deixar até 4 horas o ácido na pele. Acho que era isso. Vem para cá. E é importante falar também, gente, enquanto ela tira toda a paramentação para vir aqui para o palco, é muito importante falar que profundidade de agulha, você acaba tirando o pigmento, mas se você coloca uma agulha numa profundidade muito grande, você pode gerar uma cicatriz nessa cliente. Então, você tira o pigmento e ela ganha uma cicatriz. Então, cuidado com despigmentação. Agulha baixinha e não é para sangrar. Agulha quanto o próprio ácido. É verdade. Então, tem que tomar cuidado. Ah, esse distanciamento. Querida, eu quero te agradecer pela sua disponibilidade. A Cat, a gente gosta tanto dela, do Estética In, que a gente vai encontrar com ela agora no Estética em São Paulo. Ela vai estar presente, não é isso? Estética em Nordeste, né? Estética em Nordeste Estética também. em São Paulo eu também estava, mas ele foi cancelado, né? Não, mas ano que vem Ano que você vem vai eu estar. tô. Gente, a Ela vai palestra estar. ficou maravilhosa. Do Estética em São Paulo, que não pode ser esse ano, vai ser ano que vem. Querida, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Você arrasou. E é uma coisa que a gente sempre quer saber, né? Sobre despigmentação. E as pessoas não falam muito. Então, ela quebrou essa lacuna aí, né, gente? Preencheu para vocês essa lacuna aí. Espero que tenham gostado. Obrigada. Imagina, é um prazer. E até o muito próximo obrigada. Estética em Nordeste, Estética em São Paulo. A gente se encontra lá. Muito obrigada. Tá bom? Obrigada, gente. Beijo.